Boa noite, galera. Voltamos. Nossa, eu tô vendo que eu tenho muita linha de expressão já na minha testa. E tá descascando também, ó. Hoje nós vamos ler, então, o livro de Mormon, no livro de Alma, página de Alma, capítulo 14. A alma e a mulher que são aprisionados e espancados, queimados os crentes de suas escrituras sagradas. Esses mártires são recebidos em glória pelo Senhor. As paredes da prisão fendem-se e caem. A alma e a mulher que são libertados e seus perseguidores mortos. E aconteceu que depois de haver ele acabado de falar ao povo, muitos acreditaram em suas palavras e começaram a arrepender-se e a examinar as escrituras. A maior parte deles, porém, desejavam destruir a alma e a mulher, porque estavam irados contra a alma por causa da franqueza de suas palavras, as diziam. E diziam também que a mulher que lhes havia mentido e havia ultrajado sua lei e também seus advogados e juízes. E estavam também zangados com a alma e a moleque, e por eles haverem testificado tão claramente contra as suas iniquidades, queriam desfazer-se deles secretamente. Aconteceu, porém, que não o fizeram, mas pegaram-no e amarraram-no com cordas fortes e levaram-no perante o juiz supremo da terra. E o povo apresentou-se para testemunhar contra eles, testificando que haviam ultrajado a lei e os advogados e juízes da terra, e também todo o povo que estava na terra. E também testificaram não existir mais que um Deus, e que ele enviaria seu filho entre o povo, mas não o salvaria. E o povo testificou muitas outras coisas semelhantes contra a alma e a moleque. E isso foi feito na presença do juiz supremo da terra. E aconteceu que Zizon ficou assombrado com as palavras que haviam dito. E ele também conhecia a cegueira da mente deles, que ele próprio havia causado com palavras mentirosas. E sua alma começou a sentir-se atormentada pela consciência da própria culpa. Sim, começou a ser envolvido pelas penas do inferno. E aconteceu que começou a clamar o povo, dizendo: Eis que sou culpado, e esses homens são imaculados perante Deus. E começou a interceder por eles daquele momento em diante. Mas eles insultaram-no, dizendo: Estás também possuído pelo diabo? E cuspiram nele e afastaram-no do meio deles, como também a todos os que acreditaram nas palavras que haviam sido ditas por Alma e a moleque. E afastaram-no e enviaram homens para apedrejá-los. E reuniram suas esposas e filhos. E os que acreditaram haviam sido ensinados a acreditar na palavra de Deus foram atirados ao fogo. E também levaram os seus registros que continham as Santas Escrituras e jogaram igualmente no fogo para que fossem queimados e destruídos pelo fogo. E aconteceu que levaram a minha mulher ao lugar do martírio para testemunharem a destruição que eram consumidos pelo fogo. E quando viu o sofrimento das mulheres e crianças que eram consumidos pelo fogo, a mulher que também sofreu e disse à alma: Como podemos testemunhar esta cena horrível? Estendamos, pois, a mão e exerçamos o poder de Deus que está em nós e salvamos-las das chamas. A alma, porém, disse: O Espírito constrange-me a não estender a mão, porque eis que o Senhor a recebe para si em glória e permite que eles façam isso, ou seja, que o povo lhes faça isto segundo a dureza de seu coração, para que os julgamentos a quem em sua cólera o submeter sejam justos, e o sangue dos inocentes servirá de testemunho contra eles. Sim, e clamará fortemente contra eles no último dia. Então a mulher disse à alma: Eis que talvez eles também nos queimem. A alma disse: Faça-se segundo a vontade do Senhor. Nossa obra, porém, não está terminada, portanto, não nos queimarão. Ora, aconteceu que depois de consumidos os corpos dos que foram atirados ao fogo, assim como os registros que foram lançados com eles,
O juiz supremo da terra aproximou-se de Alma e Amaleque, que estavam amarrados, e esbofeteou no rosto, e disse-lhes: Depois do que haveis presenciado, pregarei outra vez a este povo, que eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, pois vedes que não tendes o poder de salvar aqueles que foram lançados no fogo, nem salvou-os Deus por serem da vossa fé. E o juiz esbofeteou novamente e perguntou-lhes: Que tendes a dizer? Ora, esse juiz pertencia à fé e ordem de Neor, que havia matado Gideão. E aconteceu que Alma e Amaleque nada lhe responderam. E ele esbofeteou novamente e entregou-os aos oficiais para serem lançados na prisão. E depois de haverem passado 3 dias na prisão, apareceram muitos advogados e juízes, e sacerdotes e mestres que pertenciam à seita de Neor, e foram vê-los na prisão a fim de questioná-los sobre muitas coisas, mas eles nada lhe responderam. E aconteceu que o juiz se pôs diante deles e disse: Por que não respondeis às palavras deste povo? Não sabeis que tenho poder para vos entregar às chamas? E ordenou-lhes que falassem, mas eles nada responderam. E aconteceu que partiram e seguiram seus caminhos, mas voltaram no dia seguinte. E o juiz esbofeteou novamente na face. E muitos outros também se adiantaram e neles bateram, dizendo: Levantai-vos-ei novamente para julgares este povo e condenares nossa lei? Pois se tendes tão grande poder, por que não vos libertais? E disseram-lhe muitas coisas semelhantes, rangendo os dentes e cuspindo neles, e dizendo: Com que nos pareceremos quando formos condenados? E muitas coisas semelhantes, sim, toda espécie de coisas semelhantes lhes disseram. Assim zombaram deles durante muitos dias. E não lhes deram alimento para que padecesse de fome, nem água para que ficassem sedentos. E também lhes tiraram as vestimentas para que ficassem nus. E assim foram amarrados com fortes cordas e confinados na prisão. E aconteceu que, tendo assim sofrido durante muitos dias, e era o 12º dia do 10º mês, no 10º ano em que o juiz governara o povo de Nefe, o juiz supremo da terra de Amonia, e muitos dos seus mestres e advogados foram à prisão, onde Alma e Amaleque estavam amarrados com cordas. E o juiz supremo, pondo-se à sua frente, bateu neles novamente, dizendo-lhes: Se tendes o poder de Deus, livrai-vos dessas cordas, e então acreditaremos que o Senhor destruirá este povo segundo vossas palavras. O povo acredita vendo, né? Só acredita vendo. Acredita em milagres se realmente existe e querem prova disso, né? Eles querem tirar prova dessas coisas. Nós estamos vivos já é um milagre. Acordar todo dia de manhã já é um milagre. Versículo 25. E aconteceu que todos adiantaram e neles bateram, dizendo as mesmas palavras até o último. E tendo o último falado, o poder de Deus desceu sobre Alma e Amaleque. E eles levantaram-se e ficaram em pé. E Alma clamou, dizendo: Até quando, ó Senhor, teremos de sofrer essas grandes aflições? Dá-nos forças, ó Senhor, de acordo com nossa fé em Cristo, para que sejamos libertados. E eles arrebentaram as cordas com que estavam amarrados. E quando o povo viu isso, começou a fugir, pois o temor da destruição caíra sobre eles. E aconteceu que tão grande foi o seu temor que caíram por terra e não chegaram a alcançar a porta de fora da prisão. E a terra tremeu muito e as paredes da prisão partiram-se ao meio, de modo que caíram por terra. E caindo mataram o juiz supremo, os advogados, os sacerdotes e mestres que haviam batido em Alma e Amaleque. E Alma e Amaleque saíram ilesos da prisão, porque o Senhor lhes havia concedido ceder segundo sua fé em Cristo, e saíram imediatamente da prisão, e ficaram livres de suas cordas, e a prisão ruiu por terra, tendo perecido todos os que nela estavam, salvo Alma e Amaleque, e dirigiram-se imediatamente à cidade. Ora, tendo os do povo ouvido um grande barulho, acorreram em multidões para saber
a causa, e quando viram a homem e a mulher que saindo da prisão e as paredes por terra, foram tomados de grande medo, e fugiram da presença de homem e a mulher, que como uma cabra com sua cria foge de dois leões, e assim fugiram da presença de homem e a mulher. Essa foi a leitura do capítulo 14. Amanhã leremos o capítulo 15. Se tudo der certo. Porque eu estou faltando muito com a leitura com vocês. Isso não é bom. A gente tem que voltar a ler todos os dias, gente, para que haja milagres em nossa vida, né? Então,